Olá, está no ar o Arquivo de Notícias. Aqui a gente mostra o que foi destaque no Parlamento Municipal. Confira as manchetes deste final de semana. Protesto contra os cortes na educação. Manifestantes lotaram o plenário da Câmara. Câmara de Vereadores cedia reunião do Fórum de Mobilidade Urbana e Educação. E ainda, decreto que facilita acesso às armas divide opinião do Parlamento Municipal. O Arquivo de Notícias inicia falando dos protestos que aconteceram nesta semana contra o governo de Jair Bolsonaro. As manifestações em todo o país repudiaram a proposta de reforma da Previdência e os cortes no orçamento da educação. Aqui na Câmara de Vereadores, a plenária de quarta-feira iniciou com a Tribuna Popular, onde a dirigente do Centro Municipal de Professores leu uma carta que foi entregue aos parlamentares. O ensino superior vem sendo duramente atacado pelos cortes, onde o congelamento de recursos compromete 2 bilhões do orçamento das universidades, inviabilizando a operação de universidade e dos institutos federais, afetando diretamente a pesquisa científica e acadêmica. Fecha aspas. Além do que foi lido, tem algumas coisas que merecem ser ditas. Nesse momento, gostaria da atenção dos senhores vereadores e gostaria de fazer um pedido em nome de todas as entidades às quais estou representando. Que vocês possam estar se posicionando diante da comunidade, dos seus deputados, dos seus senadores, dos seus partidos, contra a reforma da Previdência, em favor da profissão docente e da qualidade da educação. Os senhores que me conhecem, que vêm acompanhando a nossa caminhada, vocês me imaginam aos 70 anos em sala de aula? Difícil de imaginar. Impossível de aceitar. Em Passo Fundo, durante todo o dia, sindicatos, professores e estudantes estiveram mobilizados para chamar a atenção da sociedade. A decisão do MEC bloqueou bilhões em recursos. O corte abalou o orçamento das instituições federais e trouxe insegurança quanto ao futuro do ensino e da pesquisa. Em razão disso, vários protestos de apoio à comunidade acadêmica aconteceram no país. Em Passo Fundo, a organização estima que cerca de 1.000 pessoas foram às ruas. O ato, que se estendeu até a Câmara de Vereadores, também contou com a participação de entidades estaduais, municipais e particulares. Afinal, os demais setores também podem ser atingidos com a falta de recursos. Por exemplo, o Fundeb é um fundo nacional, né, que ele é destinado para o Estado e para o município, né? Então, o Fundeb ele serve para manutenção das escolas de ensino básico e não só para pagar salário, mas também para manutenção das escolas. E isso também vai ser cortado. As escolas recebem no final do ano verbas federais. Então, tudo isso está sendo cortado e vai, então, afetar a manutenção das escolas, a compra de equipamentos, né? E também a consequência também em relação ao salário, né? Então, é importante o pessoal estar atento do que isso que está acontecendo e as consequências que isso vai ter, né? Então, o governo diz que está em crise, né? E quem está pagando a conta da crise é o trabalhador pela retirada de direitos, mas não só pela retirada de direitos, que nem a da Previdência, mas também por corte de serviços, na qualidade dos serviços e na possibilidade de prestação de serviços, como é o caso da educação, a segurança e a habitação. O orçamento que foi cortado, que eles chamam de contingenciamento, ele ataca, né, e impede a manutenção das atividades básicas para o funcionamento das instituições de ensino, como luz, água, pessoal terceirizado, todo o custeio que garante o funcionamento da instituição. Então, de nada adianta dizer que estão garantidos os salários, por enquanto, a infraestrutura, se aquilo que é essencial para a manutenção e a continuidade das atividades não é possibilitado. Ou seja, nós ficamos, por exemplo, nos institutos federais,
que hoje são 640 campi no Brasil, mais de 1 milhão de matrículas, mais de 11 mil cursos produzidos, a maioria dos nossos estudantes com renda per capita abaixo de $1,5 e isso se torna uma estrutura impossível de ter continuidade. Infelizmente, a gente já vem passando por algumas situações que são complicadas dentro da instituição. A gente tem até a própria estrutura física da instituição hoje que é bem complicada, né? Tem algumas situações como os prédios já estão se deteriorando porque já não tem investimento como deveria ser, então imagine com esse corte aí que vai ter. Não é apenas o corte de 30%, a gente sabe que na instituição aí foi cortado aproximadamente 60% do valor do investimento, então que seria o valor que seria para reformar um prédio, que seria para construir uma nova sala, construir um novo prédio. Então 60% é muito para algo que já está, vamos dizer assim, não está como deveria estar. Então é muito complicado, né? Então a gente teria que olhar isso de novo, o governo tem que voltar atrás disso, ao invés de cortar, tem que investir mais. Existe um reflexo muito grande na educação básica e no ensino superior, e não há como a sociedade, principalmente os grupos ligados à educação, não estarem hoje nas ruas e fazendo essa manifestação que a gente viu, que ela foi em todo o Brasil. Ela foi em todo o Brasil e aqui em Passo Fundo não foi diferente, e por isso que nós optamos por estarmos aqui. Se vamos continuar, tenho quase certeza que sim, porque esse projeto que existe hoje de desconstrução da educação básica e pública, ele é permanente. Então, possivelmente agora, dia 14 de junho, nós tenhamos uma greve geral, onde seremos obrigados a aderir, tendo em vista que não acredito que até lá haja algum recuo, alguma mudança favorável aos professores e aos estudantes. E os planos do governo federal em contingenciar a área de ensino e mudar o sistema previdenciário foram destacados na comunicação dos vereadores. Nós conversamos com alguns líderes que comentaram a crise. Reveja. A Universidade Federal tinha um planejamento de ampliação dos cursos oferecidos para a população. Infelizmente, diante dos cortes anunciados, essa possibilidade ela fica para um segundo momento, ela não está mais no horizonte. Da mesma forma, o Instituto Federal. O Instituto Federal, que recentemente conquistou a possibilidade do curso superior de engenharia civil, vê agora com esses cortes a possibilidade, uma situação de praticamente não ter como fechar as contas até o final do ano. Então é isso que faz com que a população esteja se mobilizando. É necessário que nós possamos entender que esse movimento, ele nasce dessa situação, da situação de nós que estamos vivendo na comunidade, que dialogamos com as pessoas, que vemos o benefício que essas instituições trouxeram para a formação na nossa cidade e estão sofrendo. Então, nós estamos nos movimentando, nos mobilizando para evitar que esses cortes efetivamente aconteçam. Da forma como está anunciado e como o governo federal vem trabalhando, nós vamos ver instituições que a população da nossa cidade lutou durante muito tempo para trazer sobre a possibilidade de fechar as portas logo mais ali à frente. Temos que fazer reforma nesse país. O país está numa situação, está mergulhado em corrupção, mergulhado em dinheiros desviados, as pessoas nas filas dos hospitais, nas filas dos CAIS, não tendo médico para atender, porque não tem recurso para pagar o que os médicos merecem receber, porque são profissionais que estudam 8, 10, 12 anos para se formarem. E, só que da forma que está feita a reforma, colocando toda a culpa, me dá a entender isso, na reforma da Previdência, que vai ser a salvação dos problemas do país, e eu acredito que não seja a salvação do problema do país. Nós fizemos essa manifestação e parabenizando a forma. Eu sempre sou favorável às manifestações pacíficas, porque nós vivemos num país democrático e todos têm o direito de se manifestar, desde que respeitem o direito do outro. Dessa forma, sempre eu apoiei e sempre continuo apoiando. Acho que é uma reforma que vai prejudicar muito o trabalhador, principalmente na educação. Os cortes, acredito que não pode se cortar recursos na educação, temos que colocar mais recursos. Professor do Rio Grande do Sul, mais de 5 anos recebendo salário atrasado, qual é o espírito que esses professores vão dar aula, qual é a vontade que eles vão dar aula para os nossos alunos, para os nossos filhos, para nós termos uma geração melhor do que nós tivemos, que é a nossa hoje. Eu acho que o nosso governo Bolsonaro realmente veio para fazer a grande mudança, porque antes era só bandidagem e cambada de ladrão.
né? Então o governo Bolsonaro está fazendo muitos cortes mesmo, tem que fazer uma reforma parelho. E muitas classes vão ter que atingir na própria pele mesmo para que o nosso Brasil melhore para todos. Então não podemos pensar só numa classe, porque nós temos mais de 200 classes no nosso Brasil e todo mundo precisa se dar bem num Brasil que os governos antigos deixaram quebrado. O nosso presidente Bolsonaro, o nosso governo Bolsonaro, ele não é contra a educação de forma alguma, e muito menos contra os nossos professores, e nem contra os nossos alunos, muito pelo contrário, ele quer assegurar que continue tendo uma boa educação sim, só que muitos cortes têm que realmente ser cortados, não só na educação, como em todos os setores, que estava assim, ó, uma grande corrupção envolvendo tudo quanto benefícios que saía dos cofres públicos, do dinheiro do nosso povo. Eu deixei bem claro na tribuna que eu sou favorável a uma reforma da Previdência, mas não desta forma que está sendo colocada. A população não tem informações, estão sendo feitos cortes em áreas que vão trazer prejuízo para toda a nação brasileira. Então, o governo que foi eleito e que criou uma grande expectativa na população, não pode agora, em tão pouco tempo, fazer isso. É uma mudança na Previdência drástica, é um corte muito duro, que precisa ser flexibilizado. Então, nesse momento, eu sou contra essa reforma que está lá no Congresso, ainda mais porque a gente sabe que tem muita coisa rolando por baixo dos panos. O governo federal está liberando emendas parlamentares para comprar deputados a votar a favor dessa reforma da Previdência e também está usando, né, a educação, cortes na educação, como uma carta na manga para obrigar os deputados a votar. Ou vocês votam a Previdência ou nós vamos fazer cortes drásticos na educação. Então, não temos como ser favorável a esse tipo de ação. E o Arquivo de Notícias faz agora um rápido intervalo e no segundo bloco mostra como foi a reunião do Fórum de Mobilidade Urbana e Educação. O que é sarampo? Como é a transmissão e quais são os sintomas? O sarampo é uma doença grave e muito contagiosa. Ela é transmitida por meio de secreções expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar. Os sintomas do sarampo são febre alta, erupção e vermelhidão na pele, tosse, coriza, conjuntivite e manchas brancas que aparecem na mucosa bucal. Não existe tratamento específico para o sarampo. A vacinação é a única forma de prevenção. Todas as crianças de 1 a menores de 5 anos devem tomar a vacina, mesmo as que já tenham sido vacinadas. A vacinação é gratuita. Vá até uma unidade de saúde e não se esqueça da caderneta. Com proteção, as doenças não voltarão. Saiba mais em saude.gov.br/vacinar é proteger. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista no enfrentamento à violência contra as mulheres. Garante direitos e ganha mais força com o funcionamento da Casa da Mulher Brasileira. Um ambiente que acolhe as mulheres e integra em um só espaço os serviços de apoio, assistência e proteção às mulheres vítimas de violência. Casa da Mulher Brasileira. Acolhe, apoia, liberta. A Câmara de Vereadores sediou uma reunião ampliada do Fórum de Mobilidade Urbana e Educação. O objetivo foi divulgar ações do Maio Amarelo. A ação da Câmara Temática e o Fórum de Mobilidade é uma reunião que acontece em todas as terças-feiras, a segunda terça-feira do mês, geralmente é pela parte da manhã. Excepcionalmente este mês, de maio, que é alusivo ao movimento Maio Amarelo, nós fizemos à tarde. Por quê? Foram convidadas diversas instituições, escolas, para participar, para nós falarmos um pouquinho o que é feito os projetos de educação para o trânsito que o município faz, o município e também os multiplicadores de educação para o trânsito, que são os nossos parceiros que nos auxiliam. Então, nessa reunião foi apresentado o projeto, o Plano de Educação para o Trânsito 2019, que contempla diversos projetos para diversos segmentos, desde a pré-escola até o ensino superior, tem o projeto de empresas, o projeto para a terceira idade, entre outros. Então, foi apresentado por ele para todos o que nós fizemos durante o ano.
Em Passo Fundo, no ano passado, foram 8 vítimas de acidentes no perímetro urbano. O agente de trânsito comenta que o objetivo é zerar este índice. Os números deste ano, de 2019, em comparação a 2018, estão semelhantes ao número de, mais ou menos, o número de óbitos que aconteceram. Porém, nós tivemos uma queda, uma redução do ano de 2017 para o ano de 2018. No ano de 2017, nós tivemos 16 óbitos dentro do perímetro urbano. No ano de 2018, esse número caiu para 8. Este ano de 2019, os números são bem semelhantes ao do ano passado, mas nós esperamos diminuir os números do ano passado. Mas qual que é o objetivo? O objetivo é o quê? É a gente chegar ao final do ano e não ter nenhuma morte no trânsito. Mas enquanto nós não conseguirmos isso, cada pessoa que for salva, ou seja, cada pessoa que não perder a vida no trânsito, vai ser uma família a menos que vai chorar pelo seu ente querido. Então, o nosso objetivo é que cada ano a população aumenta, cada ano a frota de veículos aumenta, e nós, se conseguirmos diminuir os acidentes, vai ser um ganho para toda a população. Por quê? Porque enquanto aumenta a população, aumenta a frota, e se nós conseguirmos diminuir o número de acidentes e, consequentemente, diminuir o número de mortes, com certeza esse número um dia a gente vai alcançar. Não sei quando, mas a gente tem que ir em busca desse número, que é nenhuma morte durante o ano. E pelo fato do trânsito ser uma preocupação que atinge a todos, várias entidades e órgãos buscam contribuir com melhorias. Uma das iniciativas é a Universidade Educadora. A coordenadora do grupo explica. Nós temos então o programa Universidade Educadora, que é uma estrutura de projetos de extensão e que também envolve o ensino e a pesquisa. É um projeto que pretende, discutir e organizar ações integradas com diversas entidades, instituições da cidade de Passo Fundo e também da região, para fazer um trabalho formativo e também de ações concretas para que a cidade possa ser uma cidade que educa e se educa nas diversas dimensões, mas especialmente na questão da mobilidade urbana. Nós temos a participação em várias instâncias de discussão na cidade, inclusive participando do Fórum de Mobilidade. Nós temos o projeto Circulando Cidadania, que também conta com a participação de representações da cidade. E temos também uma discussão com várias cidades da região que estão se preparando, e algumas já conquistaram, o reconhecimento de cidade educadora. É um título que é de reconhecimento aos territórios, aos municípios, às cidades, que na gestão dos territórios indica preocupação com os espaços da cidade serem espaços educativos junto às crianças, junto aos adolescentes, junto aos adultos, Uma cidade que ela é pensada com os seus, e não apenas uma cidade pensada por poucos, Então, o programa Universidade Educadora, ele congrega diferentes projetos e diferentes ações. A Câmara de Vereadores também faz o seu papel. Para o presidente Fernando Rigon, o evento é uma excelente oportunidade de educação. Isso é muito importante, Eu estava vendo o slogan, no trânsito o sentido é a vida, E nós, na Câmara de Vereadores, temos pautado diariamente para tratar sobre trânsito, sobre mobilidade urbana, sobre ciclovia, todos os assuntos que vêm no intuito sempre de melhorar o trânsito. Estou trabalhando com monitoramento também, os vídeos de monitoramento, também para melhorar o trânsito, melhorar a qualidade de vida, melhorar a segurança. Então isso é importante, E toda a sociedade pode participar do fórum. É sempre na segunda terça-feira do mês, às 8h30. O horário sempre está definido, mas podem entrar em contato com nós, lá da Secretaria de Segurança Pública, que é o 33 11 11 95, e perguntar o local da reunião, porque a gente geralmente faz uma vez por mês em cada instituição, até para todo mundo conhecer as instituições que participam das reuniões. E o que é debatido na reunião? A reunião, ela tem o objetivo de nós organizarmos as ações de educação para o trânsito e mobilidade urbana durante o ano,
fazer as ações também e acolher opiniões, sugestões. Então, você que tem alguma opinião de melhoria do trânsito, melhoria na parte de mobilidade urbana, pode participar da reunião, dar a sua opinião, que nós vamos analisar a opinião e todos juntos vamos tentar um caminho para chegar a um trânsito melhor para todos, com mobilidade urbana, acessibilidade para todos os usuários. E o que me preocupa sempre, né, nós temos, a cidade recebe em torno de 20 a 30 mil pessoas que vêm de outras cidades todo dia, né? Que também fazem parte. Então nós também temos que nos preocupar com receber bem essas pessoas nos trazem dividendos, nos trazem renda, e nós temos que receber bem elas, principalmente na questão do trânsito, para nós ter um trânsito seguro, consequentemente nós teremos qualidade de vida, isso é importante. Então o Maio Amarelo é um dos temas mais importantes do ano, porque nos remete a essa sincronia que é fundamental, que é o veículo e é o ser humano. Isso é importantíssimo. Agora o arquivo faz um rápido intervalo e em seguida vamos rever a opinião de alguns parlamentares sobre o decreto que facilita o acesso às armas. Mas você lembrar, você vai lembrar de mim, que o nosso amor valeu a pena. Lembrar é o nosso final. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Foi publicado neste mês um novo decreto que facilita o porte de armas para algumas profissões. O texto regulamenta ainda a posse e a comercialização. Veja como 4 vereadores pensam sobre essa medida do presidente Jair Bolsonaro. As mudanças já eram esperadas para caçadores, atiradores esportivos, colecionadores e moradores da área rural. A novidade foi a extensão do porte de armas a 11 categorias, incluindo, por exemplo, detentores de mandatos eletivos, agentes de trânsito, advogados e jornalistas que façam a cobertura de pautas policiais. Com isso, mais de 19 milhões de brasileiros poderão ter acesso ao registro. O assunto, claro, divide opiniões. Na Câmara Municipal, Alex Necker é contrário à medida. Ele afirmou que o governo está terceirizando a segurança e que não há justificativa para algumas profissões portarem arma. Eu, pessoalmente, tenho uma posição muito contrária à disponibilidade de armas. Eu acho que quanto mais armas disponíveis, mais crimes nós vamos ter. O cidadão pensa sempre na sua defesa imediata, eu não recrimino quem pensa nisso, mas infelizmente o que a gente tem visto por aí, pelos estudos que estão disponíveis nas mais variadas instituições que estabelecem esses estudos, é que toda arma que acaba indo parar na mão do crime, em algum momento ela foi legalizada. Então, aumentar, por exemplo, através desse decreto, 19 milhões de pessoas vão poder ter acesso à arma de forma legal.
me parece um universo muito grande. Tem algumas profissões que estão elencadas ali que, do meu ponto de vista, não se justificariam. Mas, por exemplo, políticos. Por que um político precisa ter arma? Por ser político. Não tem justificativa, ele não é um agente de segurança pública. Eu penso que a segurança ela tem que ser uma preocupação do Estado, a segurança pública, é nesse setor que nós temos que investir. Me parece que nós estamos terceirizando a segurança. Nós estamos, ao mesmo tempo que defendemos, que o governo defende a ideia de que cada pessoa possa ter a sua arma, ele dá uma justificativa para a insegurança que nós vivemos, o pouco investimento no setor de segurança pública e, ao mesmo tempo, propicia um universo de armas que vão estar aí disponíveis para o crime. De outro lado está o vereador Roberto Gabriel Tozon. Ele é totalmente favorável e afirmou que a política de restrição das armas não funcionou onde foi implementada. Para o parlamentar, precisamos ter uma maneira de defender a nossa família. Sou totalmente favorável. Algumas profissões como advogados, próprias pessoas que possuem algum tipo de mandato eletivo. Você às vezes cria inimigos, se expõe, né, de maneira temerária, e você tem que ter uma maneira mínima de você se defender seus familiares. Mas algumas profissões já tinham algum entendimento, alguns advogados criminalistas já conseguiam ter uma facilidade maior na compra. Agora a gente viu que até, como eu falei, mandatos seletivos, pessoas sem mandatos seletivos, podem também ter essa facilidade, vão ter, em tese, essa facilidade no acesso. Acreditamos que a política da restrição às armas não funcionou no Brasil, em qualquer lugar do mundo, onde as armas foram... onde governos tentaram fazer com que as armas não chegassem às mãos da população, apenas ao próprio monopólio da segurança do governo. Em todos os locais, independente de grau de instrução, de cultura, de religião, do que for, aconteceu a mesma coisa. Os números de crimes aumentaram, né? O cidadão passa a ser uma presa fácil para as pessoas que querem lá tomar teu patrimônio ou às vezes colocar, né, em risco a tua vida para tentar roubar alguma coisa que é teu, algum furto, alguma coisa nesse sentido. E no Brasil a gente viu que essa experiência não funcionou. Nós tivemos aí o Estatuto do Desarmamento, que nos trouxe ainda mais mortes. Quem sabe a gente mudando a forma, a gente pode ter algum resultado diferente. Os vereadores Paulo Necli e Ronaldo Rosa também são favoráveis ao decreto do presidente. Porém, os parlamentares fizeram algumas observações. Eu sou totalmente a favor. Agora nós temos que também abrir o olho, né, gente? Eu vou citar um exemplo. Eu, vereador Paulo Necli, né? Eu digo a você e afirmo com toda a tranquilidade, eu nunca peguei num revólver na minha vida. Nunca. Não sei o peso de um revólver. Eu não posso chegar num balcão de uma casa que vende arma e eu quero comprar uma arma X. Né? Eu não estou preparado para isso. Né? De repente eu posso dar um tiro e puxar o gatilho e esse tiro vir contra mim. Então tem que ter critérios. Por isso que eu sou favorável, mas tem que ter critérios. Fora isso, não. Sou favorável à flexibilização para o uso de armas, mas deixar bem claro que, acima de tudo, sou favorável à vida e ao direito de sobreviver, que hoje nós estamos tendo no nosso país, já de alguns anos para cá, com o Estatuto do Desarmamento, na verdade, tirando o direito do cidadão de sobreviver, porque o bandido continua armado como sempre andou no nosso país, e o cidadão de bem sim é que foi penalizado com o desarmamento, porque esse devolveu a sua arma, esse tem medo de ser pego de uma forma irregular, armado, mas o bandido não está nem aí. Então, mas claro que é um assunto complexo, é um assunto delicado, não é também pegar e dar arma para todo mundo, não é assim que a gente vai resolver a questão da segurança pública, mas nós temos que distinguir a posse da arma do porte de arma. A posse é o cidadão poder ter na sua casa, especialmente quem mora mais afastado, quem mora no campo, ter o direito lá de ter uma arma em casa, uma posse de uma arma em casa, caso tenha necessidade de se defender. E o porte de arma, ele requer aí uma série de exigências, que sempre foi assim, não é... às vezes as pessoas precisam ter informações corretas, saber que o porte de arma tem que passar por uma série de exigências até que o cidadão tenha direito do porte de arma. Bom, eu acho que o cidadão que passar por todas essas exigências e que tiver habilitado,
tem também esse direito, eu sou favorável que ele tenha o direito ao porte de arma, mas claro, com muita responsabilidade. A gente tem uma preocupação com relação à questão de acidentes domésticos, né? Mas é obrigatório ter que se fazer uma opção, ou se dá o direito das pessoas se defender ou não dá, correndo os riscos que tiver que correr. Se não fosse assim, pelos acidentes, nós não poderíamos ter carro, por exemplo, né? Os acidentes de trânsito matam mais no Brasil do que mortes por disparo de arma de fogo. Então, nós não poderíamos dar carro para as pessoas também, né? Porque está todo mundo morrendo no trânsito aí, muitas mortes que acontecem. Então, eu acho que essa questão do armamento não é também nada para as pessoas se apavorarem, os pais, as famílias, porque obviamente que só vai ter o direito a ter a posse ou o porte aquela pessoa que realmente passar pelas exigências e tiver habilitado. E nós encerramos o arquivo de notícias com as imagens que marcaram a semana. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite.